Adultos espirituais na fé ouvem a voz de Deus uma vez e obedece. Meninos espirituais na fé precisam de confirmação o tempo todo. Pare de dar ouvido a vozes que alimentem o seu ego, a vozes que alimentem muitas das vezes os seus sonhos que não vão junto com os meus sonhos. Pare de querer andar em direções que vão apenas cumprir os propósitos do seu coração, mas que não são o do meu coração. Êxodo capítulo 3 vai dizer que Moisés ouviu uma voz na sarça. E quando ele chega na sarça, ele ouve uma voz firme, uma voz com direção, uma voz com propósito e uma voz com verdade. Aqui eu estou dizendo 4 pontos para você entender de uma vez por todas. A voz de Deus, ela é firme. Ela não é uma voz que vai te trazer ali, não sei. É uma voz direta. É uma voz com direção, é uma voz que vai te levar por um caminho reto, não um caminho tortuoso, não um caminho que hora você tá bem, hora você tá mal, uma hora você sabe, uma hora você reconhece, outra hora não. Não é isso. A voz do Senhor vai te trazer uma direção tão grande que você não tem outro caminho para guiar a não ser aquela voz. A voz de Deus vai te trazer um propósito. Você não precisa ficar batendo cabeça, você não precisa falar para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Não, a voz de Deus vai te encaminhar. Só que, infelizmente, muitas das vezes, nós não sabemos qual era o nosso propósito. Então, mesmo que Deus te dê um propósito, se você não sabe qual é o seu propósito, você não vai conseguir cumprir. Nesse canal, eu tenho uma temporada de 3 vídeos explicando detalhadamente para você qual o seu propósito, o que você tem que fazer com o seu chamado e até onde você tem que chegar para cumprir o seu destino. Então, vou deixar para você aqui no link os 3 vídeos para você assistir, um de cada vez. E nesses vídeos, nessa temporada, você vai conseguir compreender qual o propósito existencial da sua vida. Só assim você vai conseguir ouvir essa voz. E essa voz, por último, vai trazer a verdade mais clara de todas. Qual? Você precisa cumprir. Você tendo firmeza, você tendo direção, propósito e verdade, você não confundirá mais a voz do Espírito. E aí surge a grande pergunta: é Deus ou é a minha voz? Entenda uma coisa. Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Eu tô lendo aqui porque eu já escrevi tudo aqui, mas essa Bíblia aqui também é fenomenal, tá, gente? É a King James atualizada. Vou deixar o link para você aqui. Se você, tô procurando uma Bíblia, uma interpretação mais fiel, essa Bíblia, ela é fiel aos originais, tanto o grego quanto ao hebraico. Ela é maravilhosa. Vou deixar para você aqui o link para você adquirir essa Bíblia, que é fenomenal. E aí eu vou estar lendo aqui para vocês, tá? Jeremias 23:16 diz assim: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu próprio coração. Clarissa, o que isso tem a ver com voz? Tudo. Muitas das vezes nós estamos à procura de profecias ou de vozes que falam de respeito àquilo que nós queremos ouvir. Se as vozes e as profecias que nós estamos ouvindo vai totalmente contrário àquilo que nós queremos, àquilo que almejamos e àquilo que nós esperamos, nós viramos e falamos: não, isso não é Deus. Não, isso aí é o diabo para me confundir, para me... Por quê? Nós sempre estamos alimentando as nossas vozes, os nossos anseios, aquilo que nós queremos. Mas muitas das vezes a voz de Deus, ela vai de contrário àquilo que nós queremos. Por quê? Aquilo que nós queremos muitas das vezes são obras da carne. Mas a voz de Deus, ela vai nos levar para as obras do Espírito, vai nos desafiar, vai nos fazer sair dessa zona de conforto e melhorar espiritualmente, nos elevar espiritualmente. E para isso, eu vou precisar ouvir muitas das vezes um confronto, algo que eu não goste, algo que eu não queira ouvir. E aí Deus vai virar para Israel e dizer: pare de dar ouvido a vozes que alimentem o seu ego, a vozes que alimentem muitas das vezes os seus sonhos que não vão
junto com os meus sonhos. Pare de querer andar em direções que vão apenas cumprir os propósitos do seu coração, mas que não são o do meu coração. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus são incomparáveis, são muito maiores do que os nossos. Então eu quero que você grave uma coisa através desse vídeo. Se talvez essa voz que você está ouvindo está te convidando a sair da zona de conforto, a crescer espiritualmente, sim, há uma coisa mais difícil, há uma coisa mais complicada e que talvez você esteja se duvidando e falando, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Essa voz é a voz que vai te elevar espiritualmente e é a voz do Espírito Santo te convidando e dizendo, você, com a sua força, não é capaz, mas eu estando aqui, te convidando e indo com você nessa direção, nesse propósito, tenha certeza, você vai conseguir cumprir cada propósito e direção que Deus colocar no seu caminho. Mas Clarissa, mesmo assim, tendo a convicção, tendo a paz, tendo a palavra de Deus, eu ainda estou confuso. Eu ainda não consegui discernir, ainda não consegui parar, não consegui abafar as minhas vozes, a voz do meu coração, ainda não consegui silenciar. O que eu faço? Ore e peça confirmação ao Senhor. Juízes capítulo 6 vai nos dar uma clara confirmação disso quando Gideão é chamado. Porém, aqui eu quero te fazer um grande alerta. Cuidado. Por quê? Eu tenho um filho pequeno de 1 ano e eu sempre viro para ele falando todas as horas e todos os minutos, não mexe na tomada. Não mexe na tomada. E ele sabe que ele não pode mexer na tomada, que antes dele tocar na tomada, ele já vai falando, não. Por quê? Ele sabe que não pode, mas mesmo assim ele vai lá tocar na tomada, porque ele é criança, ele está aprendendo, ele está em fase de amadurecimento e crescimento. Clarissa, o que isso tem a ver? Quando nós estamos crescendo, quando nós somos infantis espiritualmente, nós necessitamos que Deus fale a mesma coisa o tempo inteiro. E aí Deus fala, não vai por esse caminho, não vai por aí, cuidado, não é assim, já falei, cumpra, não faça. Aqui é um detalhe, talvez você esteja no evangelho há muitos anos, nasceu no evangelho, tá há 20, 30, 40 anos e ainda não conseguiu entender que você é um menino espiritual. E Deus está querendo fazer com que você amadureça e cresça espiritualmente. E Ele está te convidando a se elevar nesse patamar espiritual. E você está vivendo achando, não, Deus tem que confirmar, Deus tem que confirmar, Deus tem que confirmar. Adultos espirituais na fé, ouve a voz de Deus uma vez e obedece. Meninos espirituais na fé precisam de confirmação o tempo todo. E é exatamente isso que Gideão era, um menino na fé. Ele estava procurando uma confirmação o tempo todo para aquilo que Deus já tinha falado com ele. Eu estou contigo, vai. Mas ele sabia que ele não era capaz. Então ele não estava somente desconfiando de Deus, ele também estava desconfiando da sua capacidade. E sim, nós, por nós mesmos, não somos nada. Mas se nós temos a certeza e a confiança de quem falou e conhecemos, assim como nós falamos no início, se conhecermos a Deus, nós seremos guiados pela sua voz, nada e nem ninguém pode confundir aquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Outra coisa importante, a voz de Deus nunca vai glorificar a ti mesmo. Nunca. A voz de Deus nunca vai virar e vai falar, não, vai lá, filho, vai lá para todos verem que eu sou na tua vida e glorifiquem ao teu nome. Nunca. A voz de Deus sempre vai fazer com que o nome dele seja glorificado, por mais que isso doe em você, por mais que isso não seja o que você queira, por mais que você precise abrir mão de muitas coisas para que o nome dele seja glorificado. Se o seu nome é o que está sendo glorificado, se o seu nome é o que está sendo aplaudido, não é a voz de Deus que está ecoando dentro de você. E por último,
procure conselhos de líderes espirituais, de pessoas sábias que vão te guiar pelas Escrituras. Não está conseguindo discernir e ter um direcionamento? Tenha pessoas sábias na palavra de Deus, líderes espirituais que vão fazer que você se guie pela palavra de Deus e vão te dar um direcionamento espiritual sadio. Provérbios 11:14 vai dizer claramente isso. As pessoas sábias vão fazer com que a gente ande pela palavra de Deus e não pelo nosso próprio ego. Para terminar, eu preciso que você entenda, mas se você chegou até aqui, deixa o seu like nesse vídeo, porque eu sei que isso é muito importante. Você está recebendo um manual aqui nesse vídeo para você nunca mais confundir entre a sua voz e a voz do Senhor. Às vezes as vozes ecoam na nossa mente e a gente não sabe, nossa, é a voz de Deus, é a voz, não, a voz de Deus, ela vai falar claramente e a partir de hoje você vai compreender. Então deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é importantíssimo e impulsionar para outras pessoas que talvez estejam também na mesma condição. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas aonde você quiser. Comenta aqui nesse vídeo aonde você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Traga uma experiência que vai compartilhar com outras pessoas também. Poxa, eu já ouvi a voz de Deus tão audivelmente, claramente, e isso vai nos ajudar também. Se inscreva no nosso canal, estamos crescendo e breve, batendo aqui 1000 inscritos e eu tô muito feliz por isso. Então, para terminar, eu preciso te dizer algo muito importante. Pare de terceirizar a voz de Deus. Pare, chega. Você não precisa de profeta para ouvir a voz de Deus. Você não precisa ouvir meia dúzia de pregação o dia inteiro para ouvir Deus falar com você. Você não precisa que a irmã do coque bata no seu portão e te diga, assim te diz o Senhor. Você não precisa disso. Você só precisa ter uma vida íntima com Deus diariamente. E para isso eu quero te apresentar o devocional Fogo Interior. É um devocional de 30 dias. Eu escrevi totalmente, completamente inspirada pelo Senhor. É um devocional que vai levar você a caminhar com o Espírito Santo por 30 dias, com desafios, orações, palavras, um texto totalmente bíblico e espiritual, confrontador e que vai fazer queimar em você novamente o fogo ardente que talvez esteja se apagando ou já esteja apagado dentro de você. Eu quero que você queime pelo Espírito Santo de uma forma tão clara, tão intensa, que a voz de Deus não seja mais um empecilho para você. Você vai ouvir a voz de Deus, vai obedecer e nada e nem ninguém vai poder confundir essa voz que está em você. Então, vou deixar para você aqui na descrição esse devocional e depois que você terminar, vem aqui, comenta, deixa para mim o seu feedback, porque é muito importante. Eu tenho muitas pessoas que já me dão um feedback e falam, Clarissa, esse devocional tem mudado a minha vida com Deus, que tem me elevado num patamar espiritualmente. E eu posso garantir a você que vai mudar a tua vida, porque esse devocional mudou a minha vida com o Senhor Jesus Cristo. E hoje eu posso te dar a certeza, não há confusão espiritual entre a voz de Deus e a voz do inimigo, porque eu conheço quem fala comigo. Eu sei quando é o Senhor que está falando comigo e eu sei quando sou eu que estou em alguma dúvida. E é isso que eu quero que você viva, uma intimidade tão profunda com Deus, que você tenha uma chama acesa dentro do seu coração tão grande que a voz de Deus será inconfundível. Tá bom? Acredito que esse vídeo vai te ajudar muito e eu espero que esse vídeo seja abençoador para você que está aí atrás dessa tela. Que Deus te abençoe, continue conosco e até o próximo vídeo.